Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou ensinar como que a gente implementa o modelo do problema do caixeiro viajante usando o Gurobi Python. Então, antes da gente começar a implementação, eu só vou gastar um tempinho explicando o problema e o modelo. Eu não vou muito a fundo porque o modelo é um pouco complexo, mas eu quero explicar pelo menos a ideia, tá? Para quem não conhece o problema do caixeiro viajante, também conhecido como TSP, que é o Traveling Salesman Problem, ele tem como objetivo construir um circuito que passe por todos os pontos e retorne à origem, por isso que é um circuito, com custo mínimo. Então ele quer sair de uma origem, passar por todos os pontos exatamente uma vez e retornar à origem. Tá? Esse é o objetivo do problema do caixeiro viajante. Então aqui a gente tem um exemplo de solução. Percebam que a gente tem um circuito fechado, passando exatamente uma vez por todos os pontos, e no final das contas, a origem não importa, porque como é um circuito fechado, independente de qual ponto fosse a origem, o circuito seria aqui o mesmo. Tá? Então, esse circuito poderia considerar qualquer um desses pontos como origem. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do modelo. O modelo é simples na parte inicial. Tá? Então a gente tem N pontos, aí eu vou usar dois índices. Eu vou usar o I para as origens e o J para os destinos. Só que percebam que tanto I como J variam de 1 a N, tá? Porque todos os pontos podem ser origens e destinos. Aí como parâmetro a gente tem o CIJ, que é o custo para ir de I a J. Então por isso que a gente está usando aqui CIJ, e a gente tem também a variável de decisão que é binária x e j, que indica se a ligação IJ faz parte da solução ou não. Tá? Então até aqui é um modelo tranquilo de imaginar. Inclusive aqui a gente começa a ver a questão da função objetivo e das restrições. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, a função objetivo, se a gente olhar aqui em cima, ela minimiza o custo total de uma solução. E aí para isso é simples, é só a gente pegar todos os custos que existem entre todas as origens e destinos e multiplicar pela variável x e j, que indica se aquelas ligações estão na solução ou não. Então na hora que a gente multiplica um pelo outro, a gente tem o custo total da solução, que é o que eu quero minimizar. Agora, essas restrições iniciais, elas são bem tranquilas de entender. Se a gente olhar aqui nessa solução, uma característica que a gente nota é que para todo ponto, quando a gente tem um circuito, todo ponto ele é sempre destino uma vez e origem uma vez. Então se eu pego o ponto 5, quantos arcos estão chegando no ponto 5? Exatamente 1. E quantos estão saindo do 5? Exatamente 1. E isso vale para todos os pontos. Essas restrições fazem exatamente isso. Essa daqui, ou seja, para toda a origem, o que eu faço? Eu pego todos os x e j daquela origem, somo e tem que dar igual a 1. Então quer dizer que aquele ponto foi origem exatamente uma vez. Aqui a gente tem uma coisa especial aqui no somatório, porque o somatório vai do j igual a 1 até n, mas i diferente de j. Quer dizer que ele não vai utilizar o x22, por exemplo, ou o x55. Então, na hora que a gente está aqui no ponto 2, esse daqui, então ele vai somar o x no ponto 2, né? Então ele vai somar o 2, 1, o 2, 2 não, mas o 2, 3 sim, o 2, 4 sim, até o 2, 10. E com isso, força com que a ligação seja para outro ponto que não ele mesmo, tá? Aí a mesma coisa, analogamente aqui, é para todo j, ou seja, para todo destino. Então, para todo destino eu somo e aí garanto que aquele ponto é destino exatamente uma vez. Tá? Então, é isso que essas duas restrições fazem. E se o problema do TSP pudesse ser resolvido só com essas restrições, seria o problema mais fácil de resolver do mundo. Mas infelizmente não é. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui eu coloquei um exemplo de solução que satisfaz essas restrições aqui, só que não é um circuito que passa por todos os pontos. Então aqui a gente tem uma situação que se chama de subcircuitos, porque se a gente olhar essa solução aqui,
todos os pontos são origens e destinos exatamente uma vez, mas a gente não tem um circuito totalmente conectado, não tem um único circuito. E vocês podem ter certeza que em problemas reais de cacheiro viajante, se vocês resolverem só com esse tipo de restrição, ele com certeza vai gerar subcircuitos e não é isso que a gente quer um único circuito. Então a gente precisa de restrições para eliminar os subcircuitos. E aí na literatura existem várias modelagens possíveis para eliminar esses subcircuitos, mas eu vou implementar aqui um que eu considero bom para a gente implementar no solver, porque é tranquilo de implementar no solver para problemas de tamanhos pequenos, moderados, né? Se a gente for até uns 50 pontos, o solver resolve com uma certa tranquilidade, tá? E a gente vai utilizar estas restrições aqui. Então eu não vou entrar a fundo por que essas restrições eliminam os subcircuitos, tá? Eu vou deixar isso para um outro vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês num vídeo futuro como que isso daqui garante que não vai ter subcircuitos. Mas eu não vou entrar nisso agora, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo, tá? Então assim, a gente tem na verdade, primeiro aqui a gente tem um conjunto novo de variáveis, UI, ou seja, a gente tem uma variável U para cada ponto, exceto um ponto que a gente vai escolher como sendo um ponto especial, que a gente vai usar como padrão o ponto 1. Percebam que essa variável UI, ela não tem para i igual a 1 até n, ela tem para i igual a 2 até n. Então ela não tem para esse ponto especial. E aí a gente tem aqui as restrições, né? Primeiro a gente tem essa daqui, que é a restrição principal para eliminar os subcircuitos, e aqui a gente tem um limitante superior para a variável UI. Quer dizer que a variável UI ela é inteira e ela tem que ser menor ou igual a n-1. Tá? Então, com essa lógica aqui, a gente garante que não vai ter subcircuitos, ou seja, só vai ter um grande circuito que passa por todos os pontos. Tá? Então, agora a gente vai para o Jupyter para a gente implementar esse modelo. E percebam que esse modelo tem várias coisas interessantes que a gente não viu em nenhum dos modelos anteriores. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente tem a instância do TSP que a gente vai resolver e eu gostaria de explicar que esses dados não foram inventados por mim, tá? Eu peguei essa instância aqui que se chama Base29, que é uma instância clássica do TSP, que tem 29 pontos e ela faz parte do TSP-lib, tá? Que é uma biblioteca de instâncias padrão do TSP, que a gente usa para testar se os nossos algoritmos estão funcionando ou não. Então isso aqui é interessante porque como é uma instância padrão, se a gente olhar aqui na documentação do TSP-lib, eu vou deixar esses links aí na descrição do vídeo, tá? A gente vai ver que essa instância Base29, olha só, essa instância ela já tem uma solução conhecida e a solução ótima é 2020. Então a gente vai fazer a implementação aqui no solver e a gente vai ver se a gente chega nesse 2020. Se a gente chegar, a nossa solução está correta, tá? Então a gente vai implementar em cima dessa instância e eu só gostaria de explicar para vocês que aqui eu já coloquei essa matriz de distâncias aqui no formato do Python, tá? No formato de lista de listas. Na verdade eu fiz um programa que gera isso, tá? Então, assim a gente, com um programa que consegue lidar com instâncias de qualquer tamanho, a gente poderia trabalhar com qualquer uma dessas instâncias. Eu só gostaria de ressaltar que instâncias muito grandes, como essas, com 14 mil pontos, não adianta tentar resolver pelo solver com o método que a gente está fazendo aqui, porque o solver ele não vai conseguir resolver, tá? Aí a gente teria que utilizar outros métodos que conseguem evoluir mais rapidamente. Bom, então vamos lá, né? Aqui nós temos os parâmetros do problema já pré-implementados, então a gente tem 29 pontos. A gente tem uma matriz de custos que é 29 por 29, tá? Então a gente tem aqui 29 linhas com 29 colunas aqui. E aqui nós temos os índices, bem tranquilo, então o índice de origens e destinos vão de 1 até quantidade de pontos. Só para vocês verem aqui, eu vou colocar uma célula abaixo. Se eu der um print no origens, tá, vocês vão ver que ele vai de 1
a 29. Então eu não usei o endereço de 0 a 28, tá? Eu usei de 1 a 29 para a gente chamar os pontos de ponto 1 a ponto 29. E outra coisa que eu queria ressaltar é que eu usei números inteiros aqui para depois indexar o dicionário de custos. Então, tanto o origens como o destinos está usando aqui o mesmo, a mesma lista, tá? E aí a gente tem o custos, que é o dicionário de custos. Então a gente tem aqui, ó, do 1 para o 1, 0, do 1 para o 2, 107, do 1 para o 3, 241, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Tá? Então se a gente olhar para todos os pontos aqui, a gente tem a distância já indexada com um dicionário. Então deixa eu apagar isso daqui. E agora a gente vai para a implementação do modelo. A gente vai começar com as variáveis de decisão. Então a variável de decisão que a gente tem, vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, deixa eu sair dessa apresentação de tela cheia e eu vou colocar aqui, na verdade eu vou deixar maximizado, eu só vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Para a gente poder acompanhar aqui o modelo, né? Então a gente tem aqui, as variáveis são x e j binária, então para toda origem e destino, e a variável u, que só tem uma variável dessa para cada ponto, exceto o ponto 1. Então vamos criar isso, tá? Então a variável x vai ser m.addvars, aí a gente vai ter para origens e destinos, e o tipo vtype igual a gp.grb.binário. Tá? Então essa é a nossa variável x, para todas as origens e todos os destinos, binária. E a variável u, ela tem, vamos lá, addvars, né? E aí ela só tem para todas as origens, na verdade ela tem para cada um dos pontos. Como essa lista origens tem o nome de todos os pontos, então eu vou usar o origens como o índice dessa variável. Só que na verdade, ela não tem para todas as origens, né? Ela só tem a partir da segunda origem, da origem 2. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, 1, 2 pontos e fecha. Por quê? Aliás, deixa eu só finalizar, né? Vamos colocar aqui o vtype dela, gp.grb.integer, tá, inteiro. E por que que isso daqui funciona, né? Porque na verdade, quando eu faço esse origens 1, quer ver, eu vou inserir uma célula aqui embaixo. Se eu fizer aqui o print do origens, aliás, do 1 em diante, percebam que ele vai fazer do 2 ao 29. Ó. Então aqui a gente garante que ele vai criar uma variável para cada um dos pontos a partir do 2. Porque eu peguei essa lista e cortei ela da posição 1 em diante. É igualzinho a gente fez no vídeo da aula anterior. Tá? Então aqui nós temos as variáveis já declaradas. Eu vou deixar isso aqui porque pode ser que eu precise para explicar alguma coisa. E agora a função objetivo. Vamos dar uma olhada. A função objetivo é bem tranquila, né? Porque ela é só a multiplicação dos custos pelas variáveis x e j. E como a variável x e j ela tem os mesmos índices dos custos, então é bem tranquilo. A gente pode colocar a nossa função objetivo, setObjective, a gente vai utilizar o prod. Né? Então a gente faz x.prod e pelos custos. Tá? Lembrando que o dicionário que armazena todos os custos se chama custos. Tá? E o sentido é igual a gp.grb.minimize, tá? Então, de minimização. Agora a gente vai para as restrições que garantem que cada ponto será a origem exatamente uma vez. Então, a gente está falando dessas restrições aqui, ó. Então, para toda origem, eu somo os x e j's, só que eu somo para todos os j's, exceto quando o j for igual a i. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Então a gente vem aqui, né? Vamos chamar de C1. Vai ser igual a m.addConstraints, né? Constraints, no plural. Aí for i em origens. O que a gente vai fazer for i em origens? Vai ser um gp.quicksum. A gente vai somar os x e j. Espera aí, faltou vírgula aqui. Então eu somei todos esses x e j para j em destinos. Então, percebam que aqui, para todos os j's em destinos, eu somei o x e j, só que eu só faço essa soma se i for diferente de j.
Isso daqui, pessoal, esse if i diferente de j, na verdade é uma coisa da linguagem Python, tá? Naquele tema de list comprehension que eu falei já em alguma aula anterior. Tá? Então, quando a gente está fazendo isso daqui na verdade é um list comprehension. Então, ele está fazendo essa operação para todos os j's, desde que ele atenda essa condição. Tá? Então, por exemplo, se eu fizesse aqui, eu vou fazer um list comprehension aqui embaixo só para vocês entenderem o que significa isso daqui. Tá? Então, vamos supor que eu faça assim, ó, vamos chamar aqui de lista. Tá? Então, essa lista vai ser i for i in range 5, tá? Então, se eu fizer isso e der um print na lista, percebam que ele vai do 0 ao 4. Mas se eu fizer assim, ó, if i diferente de 3, então ele vai tirar o 3 aqui da lista, tá? Então, ele só vai executar isso daqui quando aqui for verdadeiro, tá? Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, esse quicksum, que é o somatório dos x e j, ele tem que ser igual a 1, tá? Percebam que aí é esse igual a 1 aqui que eu estou falando. Agora aqui é exatamente a mesma coisa, mas para todos os destinos, para todo j, tá? Então, aqui a gente vai implementar o C2, é a mesma, apertei C2, é a mesma restrição, né, m.add constants, só que em vez de ser para i em origens, vai ser for j em destinos. Aí a gente vai fazer o gp.quicksum do x e j for i em origens, desde que o i seja diferente do j. Então isso aqui tem que ser igual a 1. Deixa eu dar Ctrl Shift Enter aqui, só para ver onde que tem um erro aqui, porque eu percebi. Eu esqueci de colocar o if aqui, né? Só faltou um detalhe, por isso que deu esse erro. Então vamos dar aqui o Shift Enter de novo, rodou, então aparentemente está tudo certo. Agora a gente vai para a restrição de eliminação de subrrotas, né? Então vamos lá. Essa daqui que é um pouquinho mais complicadinha, né? Então aqui a gente tem, na verdade aqui, tá? Essa restrição, ela é para todo i e para todo j, entre 2 e n, e desde que o i e o j sejam diferentes. Tá? É isso que significa essa parte aqui. Então a gente sempre começa lendo a restrição por essa parte, para a gente saber para quais situações aquela restrição se repete. Então vamos lá, para todo i e para todo j, variando de 2 a n, e o i e o j tem que ser diferentes. Como é que a gente faz isso, né? Então, vamos lá, C3 igual a m.add constants, tá? E aí vai ser for i em origens, for j em destinos, né? Talvez vocês já estejam notando que ainda não está certo, tá? Então, if i diferente de j. Então, assim, o que a gente fez aqui? É para todos os i's e para todos os j's, desde que o i seja diferente de j. A única coisa que falta fazer aqui é fazer as origens e os destinos começarem em 2, em vez de começar do primeiro. Porque do jeito que está aqui, ele está fazendo para todos. Mas eu quero que, na verdade, ele faça a partir da segunda origem, que é onde está o índice 1 dessa lista. E a mesma coisa para os destinos. Tá? Então, a gente vai ter isso para origens a partir do índice 1, para o j em destinos a partir do índice 1, desde que o i seja diferente de j. Beleza, então o que ele vai fazer aqui? Aí essa parte, pessoal, é fácil, é só replicar o que está ali na restrição. Então vai ser o i menos o j. Então vamos lá. O i menos o j mais o n, que é a quantidade de pontos, tá? Vezes o x e j. Então mais a quantidade de pontos. Eu estou usando esse nome aqui porque é o nome que eu utilizei lá em cima, tá? Quantidade de pontos está aqui. Bom, vamos lá. Então, o i menos o j mais o n vezes o x e j. Isso daqui tem que ser menor ou igual a n menos 1. Olha só. Menor ou igual a n menos 1. Então, é a quantidade de pontos menos 1. Então, aqui a gente tem essa restrição implementada. Eu vou dar Shift Enter para ver se está com a sintaxe correta. Só falta isso daqui, que é para cada i variando de 2 a n,
a gente tem que falar que o i tem que ser menor ou igual a n-1. E aí, pessoal, a gente poderia criar um C4 aqui embaixo e fazer essa restrição aqui tranquilamente. Mas eu vou mostrar para vocês um outro jeito de fazer isso, porque como essa restrição, ela na verdade é um valor máximo que o i pode atingir, e isso vale igualmente para todas as variáveis u, então a gente poderia fazer isso aqui na definição da variável de decisão. Então aqui na definição da variável u, eu poderia colocar um outro parâmetro. Eu posso colocar aqui o b igual a quantidade de pontos menos 1. O que é esse UB? O B é upper bound, é um limite superior. Então como a gente tem o mesmo limite superior para todas as variáveis u, então a gente pode colocar isso diretamente aqui. Bom, pessoal, então agora eu acho que está tudo certo, tá? Eu vou apagar isso daqui porque a gente não precisa mais. E vamos torcer para dar certo. Vamos ver se vai dar os 2020. Então vamos lá, cell, run all, tá? Percebam que ele não é assim, ele não vai resolver o problema instantaneamente, tá? Mas aqui, ó, quando eu dei o m.optimize, se vocês olharem aqui, gera um relatório um pouco maior de execução, né? E no final, aí temos a solução, 2020. Então a gente achou a solução correta, tá? Nosso modelo está correto. Eu gostaria de ressaltar que, olha só, o problema demorou 0,73 segundos para ser resolvido. E isso é bem rápido, tá? Em termos de solver. Só que esse tempo ele aumenta exponencialmente na medida em que a gente aumenta o tamanho da instância, tá? Não quer dizer que um problema de tamanho 290 vai demorar 10 vezes mais. Na verdade, ele vai demorar muito mais, tá? Então não contem com isso para problemas muito grandes. Bom, agora, só para finalizar, pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu já deixei implementada aqui, tá? Só para o vídeo ser um pouco mais rápido, eu deixei dois códigos aqui prontos. Esse código aqui, ele imprime a matriz binária da variável x, tá? Só para a gente ver, né, como é que ficou x e j. E aí vocês podem perceber que para cada linha e para cada coluna, sempre só tem uma variável x e j igual a 1. Tá? E que é exatamente são aqueles dois conjuntos de restrição que garantem que cada ponto eles são origens e destinos exatamente uma vez. Tá? E aí a gente tem aqui um outro código, que é esse daqui, que constrói o circuito. Né? Porque a gente descobriu que o circuito de custo mínimo tem custo 2020. Mas como que eu imprimo o circuito para eu saber qual é a ordem que eu vou ter que visitar os pontos? Então o que eu fiz aqui? Eu criei um circuito. Então aqui a gente tem uma lista e dentro dessa lista só tem um valor, que eu usei o ponto 1 como sendo o ponto inicial. E aí eu marco aqui que o anterior é igual a 1, porque na hora que eu for resolver eu sempre tenho que olhar a partir do ponto que eu já fui para qual é o próximo que eu vou. Então olha só como é que eu fiz isso. Para cada um dos pontos variando espera só um pouquinho, para ponto, isso. Em range, quantidade de pontos. Na verdade, isso daqui, esse for, eu fiz só para ele repetir esse laço exatamente 29 vezes. Tá? Eu não vou utilizar essa informação ponto aqui dentro. E aí, for j em destinos, aí aqui sim, o que eu vou fazer? Para todos os destinos, eu vou procurar qual que é a variável x que é igual a 1. Então percebam que eu faço para todos os destinos, eu faço o x anterior j, ponto x, e aí na hora que eu achar o x anterior j, ou seja, o x1, qual que é o x que tem o 1 como anterior, e o j, qual que é esse j que é igual a 1, né? Na hora que a gente fizer o x anterior j, qual que é esse x que dá 1, aí eu vou colocar esse na minha lista. Então eu faço circuito.append o j e falo que o j é o anterior, porque daí na hora que a gente for rodar de novo, aí ele vai utilizar esse j como o anterior aqui e vai procurar o próximo j. Tá? Então isso aconteceu aqui no 21. Então quando eu tinha o 1 aqui, ele descobriu que no x1, 21 era igual a 1. Beleza. Então o 21 entra no circuito e o 21 passa a ser o anterior. Então ele vai começar a buscar a partir do x21 e para todos os j's, qual que é o próximo ponto dentro do circuito, que nesse caso era o 13. E aí ele constrói o circuito inteiro, começando no 1
e terminando no 1, tá? Então aqui a gente tem a implementação do TSP, vários problemas reais de otimização, eles têm subproblemas que são resolvidos como TSP. Então, às vezes, a gente já tem planos de entregas para vários clientes ou para vários caminhões, e cada caminhão a gente pode resolver como um TSP isolado, tá? Então, assim, eu trouxe esse modelo porque é um modelo que tem várias características diferentes, né? A gente tem, principalmente na parte de geração de restrições, a gente tem situações como essa daqui que são coisas que a gente ainda não tinha visto. Então, assim, eu espero que com isso vocês agora tenham habilidades para trabalhar com modelos um pouco mais complexos, tá, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para esse vídeo e até a próxima.